vocês que eu ia destacar os motivos, né, que me levaram. Essa aula dentro da Escola de Gestão Aplicada é a primeira aula. E quando os médicos que chegaram dentro da Escola de Gestão até se surpreenderam. Por que eu escolhi essa aula? E eu fiquei surpresa quando ela foi muito bem avaliada e muito bem votada. Porque é o seguinte, quando você tem domínio do cálculo do preço, você se sente seguro. Então, esse é um benefício, sentir segurança. Segurança em dois aspectos. O primeiro é saber até onde você pode ceder ou, né, as abordagens do paciente quando ele te pede muito desconto. Então, você fica mais seguro em relação às suas margens, o quanto que você está disposto a abrir mão da sua margem. Porque uma vez que você gera um desconto para o paciente, literalmente você está abrindo mão da sua margem, né, de lucratividade, tá? O que é margem? Margem de lucro, aqui que eu estou me referindo. Você acaba achatando essa margem de lucro. Só que muitas vezes, para você apresentar um preço atrativo para o mercado, você já está trabalhando com o que a gente chama de preço marginal. Preço marginal é quando o seu preço de venda ele é muito próximo do valor do seu custo. E aí, então, você já nasce desde o ponto de partida com uma margem de lucro muito achatada. E aí vem o paciente que te assedia no bom sentido de te pedir muitos descontos, né, de te pedir muito parcelamento, e você sempre fica inseguro. E às vezes essa insegurança que tem a ver com o desconto, se você pode ou não dar, ela acaba sendo transmitida para o paciente e ele acha que você está inseguro em relação ao que você está indicando. Então, essa insegurança do preço atrapalha você enquanto médico. Porque você não tem que ter essa barreira financeira entre você e o paciente. Isso tem que estar resolvido antes. Se você esperar para resolver isso na frente do paciente, você não vai ter condições para isso. Assim, você vai ter que trabalhar por improviso e isso não é bom. Isso atrapalha o fluxo natural ali da venda, né? Então, é um aspecto importante. Então, a segurança está em relação a descontos. E o outro aspecto é também uma segurança em relação à sua, não é segurança, eu vou chamar de valorização. É você aprender a se valorizar. Porque quando você mesmo senta para fazer o exercício de precificação, você se depara com a realidade. E como eu aprendi numa expressão que o Dr. Maurício Sato usou e eu acabei acatando para mim, porque quando eu fiz a primeira consultoria com ele, Maurício Sato de Curitiba, dermatologista, há quase 6 anos atrás, eu fiz essa consultoria com ele. Ele ficou assim, um pouco na época assim, surpreso com os números que a gente levantou. Então, ele usou uma expressão dizendo que o número é o espelho da verdade. Então, no início pode doer um pouquinho, mas é uma verdade que muitas vezes a gente precisa ouvir para tomar realmente consciência do que está acontecendo e gerar mudanças. Então, essa expressão eu uso, que é o espelho da verdade, mas estou aqui dando crédito para o Dr. Maurício Sato, que foi ele quem utilizou a primeira vez comigo essa expressão. E ele sempre falou que a consultoria com a Silvane, de análise dos números, é o espelho da verdade. Então, assim, não tenha medo, tá? Uma coisa que impede o médico de calcular, geralmente é receio de não saber calcular, né? Não sei lidar com planilha, não sei o que calcular, não sei o que buscar, não sei interpretar o número, né? Então, o médico tem esse receio. Mas quando você, e aqui a proposta é essa, te ajudar nessa habilidade de calcular, quando você se depara com esse número, então você adquire essa habilidade de calcular e o efeito é esse, de você dar valor ao seu trabalho, de falar assim, poxa, realmente, né? O quanto que esse insumo, ele acaba representando no meu preço de vendas. Ou o quanto que eu gostaria, porque aqui nós temos cirurgiões, né? Cirurgiões plásticos têm muito essa dúvida. Porque às vezes o cirurgião plástico, ele tem uma cirurgia e ele não tem um insumo tão pesado assim, até porque geralmente os outros custos, fora o honorário médico, o paciente acaba pagando direto para o hospital, para o anestesista. Então, o cirurgião plástico tem que se preocupar com o honorário médico, com a hora homem. E aí, ele às vezes quer cobrar um honorário, mas ele não consegue por conta da regulação de preço do mercado. E aí ele vê, nessa hora que ele aprende a calcular, o quanto ele gostaria de cobrar e o quanto ele está podendo cobrar. Então, isso faz com que se valorize mais. E na hora que, então, que o paciente vier pleitear um desconto, barganhar coisas, você se sente mais seguro no cálculo das margens e você também você sabe valorizar.
o que você está fazendo, sabe se defender diante de uma barganha, né? De colocar ali, porque defender o preço, por que custa isso? Qual que é o valor atribuído a esse preço? Então, eu, assim, acho essa uma aula de realmente, não é só de cálculo, eu acredito que o impacto dela na vida do médico, acredito nesse impacto, é realmente importante, tá? Então, fica aqui a minha defesa em relação a isso. Deixo para vocês aqui uma frase do Dale Carnegie que eu gosto de utilizar nos meus treinamentos, né? Que é: quanto mais suor derramado em treinamento, menos suor derramado em batalha. Então, nesse momento, se você vai suar um pouquinho para perder o medo da planilha, encarar números, cálculos, calculadora, vai valer a pena, porque você vai se sentir muito mais bem preparado na hora de apresentar o seu trabalho para o seu cliente. Um pouco do meu trabalho: meu nome é Silvane Castro, eu sou, né, sócia fundadora da Seven Gestão, uma empresa de consultoria em gestão de clínicas e consultórios, e também uma empresa voltada para treinamentos de clínicas e consultórios. Então, trabalho na área da saúde há mais de 20 anos, temos aí muito mais do que 20 mil horas de consultoria já realizada ao longo desse tempo. São mais de 5 mil, na verdade, esse número só está meio desatualizado, tá? Hoje em dia deve estar próximo de 10 mil por conta das palestras e tudo mais, assim, a gente já quase dobrou esse número. Em 2004, eu iniciei o meu trabalho de empreendedorismo. Eu já trabalhava na área da saúde, na indústria farmacêutica, mas eu coloquei aqui a data de 2004, em que eu me lancei empreendendo na área de locação de laser. Então, minha relação com o médico sempre foi muito essa, assim, de ajudar o médico a desenvolver novas unidades de negócio dentro da clínica, a ter um entendimento maior sobre sua lucratividade, sobre os seus números. Então, sempre foi esse meu trabalho, porque a minha formação, eu sou administradora de formação. Minha formação original é administração em marketing, com especialização em finanças, e tudo isso, esse conjunto, foi importante, né, da formação para me ajudar a amplificar, digamos assim, a ajuda ao consultório. E aí, em 2008, eu comecei efetivamente com o trabalho de consultoria de uma forma oficial, né? Foi bem profissional. E esse ano, vou pular aqui um pouquinho, nós estamos, então, nesse momento da virada. Para quem me conhece, acompanha meu trabalho, sabe que minha rotina é praticamente viajando o tempo todo. E nesse momento, sem poder viajar, nós antecipamos o lançamento da nossa Escola de Gestão Aplicada, um projeto digital, em que o médico passa um ano com a gente, né, aprendendo aí todas essas disciplinas da área da gestão aplicada ao consultório. Então, como que a gente vai conseguir se beneficiar dessa aula especificamente? Com essa aula, você vai ter condições de precificar sua consulta, seus procedimentos injetáveis, os seus procedimentos utilizando laser, que aí o laser tem um cenário muito específico, que tem o equipamento, a depreciação, isso gera sempre dúvida. E também a sua cirurgia. Então, se você é cirurgião, se você é dermatologista, se você é oftalmologista, né, não importa a sua especialidade. Essa aula é para você, desde que você seja um médico, né? Porque aqui a gente vai estar trabalhando esse contexto. E para que a gente possa estabelecer o processo de precificação, a gente precisa entender esses 3 momentos, tá? A primeira coisa é identificar quais são as etapas que eu preciso para poder realizar a precificação, para poder calcular. Depois disso, que eu entendi o processo, as etapas, então aí eu vou ter que fazer um exercício interno, pessoal, do levantamento e organização dos dados, seguindo as orientações que nós vamos passar. Essa aula que vai te ajudar a calcular, mas ela é focada na primeira etapa, que é definir o processo de precificação. E, obviamente, depois que você tendo o processo em mãos, os dados em mãos, é só apertar o botão e ela, né? E essa fórmula mágica que calcula o preço para você, e aí você já vai ter um entendimento de como julgar se aquilo está adequado, sim ou não. Então, entrando efetivamente aqui no nosso processo, nós estamos aqui diante desse painel que ele é importantíssimo para o seu dia a dia, tá? Então, o que tem de importante nele? A necessidade de você entender quais são os 4 elementos que determinam o seu cálculo de preço. Então, o preço, ele é consequência dessa fórmula aqui, né? Que você precisa desse processo. Então, o que está incluso nesse processo? Então, aqui nesse quadrado, né, no primeiro elemento, o verde, nós temos ali os seus custos variáveis.
ou custos diretos. Então, o que isso significa? Significa que eu preciso conhecer tudo aquilo que eu gasto para vender. Então, eu vou usar aqui, já está ao meu alcance, esse celular, tá? Então, para eu poder vender esse celular, eu preciso, então, fabricar esse celular. E aí, então, eu tenho aqui a minha matéria-prima, eu tenho aqui a minha mão de obra, né? Não a mão de obra de vendas, eu tenho aqui a mão de obra nesse momento de fabricação. Mas também posso ter a mão de obra de vendas, com percentual de comissão. Eu tenho aqui uma outra questão importante, que são os meus sócios ocultos, que eu já vou comentar um pouquinho dele, tá? Então, essa é a questão dos custos variáveis, o que eu gasto para poder vender. A gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. As minhas despesas fixas, eu aqui estou chamando de despesas fixas porque acaba sendo essa linguagem de despesa fixa uma linguagem universal. O médico gosta de chamar de despesa fixa, porque ele gosta de ter aquele número na mente, né? Assim, todo dia 1º eu abro minha clínica devendo quanto? Isso significa, né, que são aquelas despesas que elas são recorrentes a cada mês, independente da sua produtividade. E os outros custos, que são custos geralmente ocultos, que às vezes a gente não está enxergando de forma tangível, ali em forma de uma planilha, de uma nota fiscal, mas que eles existem. E a gente vai tratar um pouquinho sobre eles, porque na hora de precificar é importante. E a margem de lucro, que é aquela história. Quanto eu desejo lucrar com um determinado o serviço que está em questão? Né? E aí, então, esse composto desses 4 elementos, eles resultam no meu preço. Já antecipando aqui para vocês, no geral, essa aula aqui, ela se propõe a ser uma aula de cálculo, tá? Mas, no geral, eu acabo fazendo a precificação, além do cálculo, eu também gosto de fazer uma análise, não é o que a gente vai ver nessa aula, mas uma análise, se o preço que eu calculei, o mercado me pagaria por ele. Só que aí isso é motivo de uma outra aula, tá? E no final eu falo um pouquinho mais a respeito sobre isso. Então, vamos entrar aqui nos custos variáveis. O que você precisa, então, levantar de custos variáveis sobre o serviço que você está vendendo? Então, você precisa saber se tem algum percentual atribuído à pessoa que está executando aquele serviço. Então, seja um outro médico, seja você mesmo, seja uma fisioterapeuta, enfim, o profissional que estiver ali executando o procedimento, quanto que ele ganha para fazer isso? Então, vamos supor que seja você mesmo. Nessa hora, você já pode se estabelecer uma remuneração com um honorário médico. Então, como que você faz isso? Você pode, tem 2 formas de você fazer. Ou você vai determinar ali um percentual ou um valor que você queira ganhar em relação a, mas qual é o percentual? Vai depender muito da característica do serviço. Quando a gente está falando em termos de consultas, as consultas tendem a remunerar melhor o profissional, porque a gente não tem ali material envolvido, a gente tem o know-how do profissional, então os custos de materiais são mais baixos. Certamente a gente consegue transferir esse percentual que estaria alocado por um insumo, né, de um MatMed, material e medicamento, para o profissional. Então a gente está falando em torno de 40% até 60% do bruto fica para o profissional que está realizando, o médico que está realizando a consulta. Existe variação, sim, de mercado. Isso vai depender do peso do seu nome, do seu know-how, do quanto que realmente você leva de paciente para uma clínica. Se você vai para uma clínica atender e você leva paciente, certamente o seu percentual, você pode negociar um percentual maior. Então, essa variação ela é dada de acordo com a negociação. Se for um procedimento e esse procedimento estiver envolvendo um insumo muito elevado, a gente não consegue hoje em dia, com insumo elevado, se o insumo ele representar mais do que 30% do valor de venda, a gente não consegue, enquanto clínica, remunerar o médico em mais do que 25%. É triste a realidade, mas é fato. Então, a gente acaba tendo uma variação aqui entre 15% e 30% de honorário quando nós temos um procedimento que tem um insumo em torno de 30%, tá? Então, a gente tem essa variação, sendo que o número saudável para ambos, né, é 25%. Tem médico que fala assim, Silvane, mas eu vou trabalhar e vou deixar 75% para a clínica. Aí, nessa hora, eu gosto de deixar as coisas, assim, mais expostas, né?
Porque nós temos, dentro dos nossos cursos variáveis, alguns sócios ocultos, né? Então, quando a gente vende um produto, igual esse celular aqui, ou o serviço que você na sua clínica está oferecendo, nós temos instituições que recebem antes da clínica. Então, são elas. O banco, se eu utilizo o cartão de crédito, já vem deduzido do valor da venda. Outra instituição, né, que acaba sendo nosso sócio oculto, a gente tem a indústria farmacêutica, que ela te vende material para você poder vender o seu serviço. Então, esse boleto, eu já tenho assumir um compromisso com ele, né, com esse pagamento. Então, eu tenho ali esse meu sócio oculto, que é a própria indústria farmacêutica. Eu tenho o governo, porque os impostos, eles são atribuídos ao meu serviço logo na emissão da nota fiscal. Então, eu acabo tendo essas instituições participando ali comigo. Então, se eu sou um médico que eu presto um serviço para uma clínica, ou se eu sou uma clínica que tem um médico que presta serviço para mim, se eu remunero esse médico em 30%, vamos supor, vamos fazer uma conta usando os dedos, tá, gente? Me perdoem aqui, mas é a forma didática que eu tenho aqui com essa telinha que está na minha frente aqui. Então, vamos lá. Se eu tenho um banco e um governo que ficam com cerca de 20%, eu tenho 100% aqui da minha venda. Então, vem o governo com o imposto e o cartão de crédito e me levam 20%, em média. Aí, eu tenho o meu insumo dentro de um procedimento que vai me levar mais 30%. Então, eu tenho de margem bruta, aqui ainda, como clínica, eu tenho 50%. Então, se eu repasso para o profissional, um exemplo, 30%, eu tenho aqui 20% para poder remunerar a minha estrutura, o meu custo fixo. E hoje em dia, uma clínica muito bem gerida, ela consegue manter o seu custo fixo, quando muito bem gerida, em torno de 15%. Então, observe que quando você é um médico que presta serviço para uma clínica, observe que quando a clínica tem uma mão de obra médica, ela não tem uma lucratividade exorbitante. Ela vai o quê? Ela vai tentar economizar na negociação do cartão de crédito, vai tentar buscar um jurídico ou um contador para tentar reduzir ali o seu custo tributário. Então, ela começa a buscar esse tipo de economia para aumentar a margem de lucro. Hoje em dia, para uma clínica, ela ter um serviço médico, o que ela pode contar em termos de lucratividade é, em média, 15% líquido, quando muito. A gente aumenta um pouco mais a margem de lucro quando a gente tem serviços não médicos, porque geralmente a mão de obra custa um pouco menos, então essa economia fica mais, né, para a clínica, que está gerindo, ali está assumindo essa responsabilidade. Então é muito importante a gente colocar esses percentuais assim, de uma forma muito transparente, muito clara, porque para o médico que está ali levando os 30%, 25%, 30% da clínica, não achar que a clínica está ficando com 70%, 75%, porque ela está gerindo recursos que não são delas, porque existe ali, né, todas essas instituições envolvidas para que uma venda aconteça. Né? Então, são muitos participantes ali dentro dessa venda. Então, né, para deixar claro que, médico, se você é parceiro de uma clínica, pense duas vezes, sabe? Antes de falar que você está sendo explorado, né? Uma sugestão, faça os cálculos, né? E essa planilha vai te ajudar muito, né? Ao final, para você entender. E se você é dono de uma clínica, para você poder avaliar como que está sendo essa sua relação com o profissional que está com você, porque não tem problema a clínica abrir os seus números, né? Acho que o médico gosta, o médico que presta serviço, ele se sente muito tranquilo, ele se sente muito seguro quando as coisas são explicadas. Então, ambas as partes trabalharem com transparência é importante para todo mundo, né? Assim, porque as informações são de mercado, gente. Todo mundo sabe o quanto que é o imposto, quanto que representa o imposto, uma taxa de cartão, quanto que a gente paga geralmente no material. Isso tudo são informações muito conhecidas de mercado. Aí você também vai ter, né? Aqui, como eu já falei, os impostos, os materiais e medicamentos, que nós chamamos de MatMed, que às vezes eu também chamo de insumo, é tudo a mesma coisa, tá? A diferença aqui entre MatMed é que o material, ele é a parte descartável e o medicamento é a parte consumível, que a gente chama de consumível, insumo, né? Então, tudo isso a gente dá um nome mais técnico de MatMed. Tem alguns sistemas, alguns softwares que pedem esse MatMed. A taxa de cartão de crédito. E caso você tenha alguma comissão de vendas, às vezes você tem internamente na sua clínica uma indicação de um profissional para o outro que você quer remunerar.
Então, observem que essas remunerações, essas comissões de vendas, porque um valor que eu acho que a gente tem aqui no encontro como esse, é que os médicos sempre me perguntam essas referências e dicas de percentuais. Então, eu sempre gosto de falar dos percentuais, porque sempre tem alguém que se beneficia, né? Então, entendimento. Ah, Silvane, qual que é a sua visão? Como que você lida com isso? Então, eu gosto muito de passar isso para vocês. Então, em comissão de vendas, no geral, a gente fica... você pode considerar essa comissão de vendas internamente para uma funcionária que cumpre um papel ali de fazer uma chamada, uma busca ativa do paciente. Aí, nesse caso, quando é interno, eu procuro ficar dentro dos 3%, de 1 a 3%, quando é parte interna funcionário. Quando é alguém, um médico, um indicando ali para o outro, uma especialidade para outra, a gente segue um percentual em torno de 5 a 10%. Sempre tem que ter essa variação, porque cada clínica possui uma realidade, né, um acordo. Então, não dá para a gente ser taxativa, até porque a gente está lidando aqui com o Brasil inteiro. Então, existem realidades das mais distintas, mas eu espero que esses percentuais sirvam de referenciação, tá? Vou só dar uma olhadinha aqui nos comentários, no bate-papo, tudo certo por aqui? Ok. Então, vamos lá. Gente, tudo bem até aqui? Eu estou aqui com o bate-papo aqui aberto, tá? Qualquer coisa vocês vão colocando aqui pra gente. Beleza. 1 a 3% do bruto, sim, Juliana. Perfeito, tá? A gente faz sobre o bruto para gerar uma certa facilidade. As clínicas que operam, fazem os cálculos de repasse para os médicos ou para os seus funcionários da forma líquida, elas têm que ter uma estrutura dentro da clínica de gestão, mas tem que ter a clínica mais estruturada do ponto de vista de cálculo. Então, não sei se é o seu caso. Então, tem clínicas que gostam de fazer os cálculos, esses cálculos que eu estou dando sugestão aqui, por exemplo, mão de obra direta. Gostam de fazer sobre o lucro bruto, descontando os materiais. Aí repassam para os profissionais 60%, 50%, 60%, às vezes até 70%, mas descontando tudo isso aqui. Cartão de crédito, impostos, MATMED. Só que para você fazer isso dá mais trabalho e você tem que ter condições de poder fazer. Então, eu estou deixando um cálculo mais sobre o bruto, porque é uma forma que a gente tem de tornar mais simples o processo para uma faixa maior de consultórios, clínicas, porque o nosso propósito aqui é ajudar o médico a entender o processo. E para o médico tem que ser o mais simples, porque o médico tem que ser médico, né, gente? A gente valoriza a gestão, mas também tudo tem ali o seu limite, né, de ocupação no dia a dia. Então, aqui, eu trouxe um exemplo para vocês do custo direto. Então, como que a gente entende esse custo direto? O custo direto, conforme a sua receita cresce, ele cresce também, tá? Então, ele acompanha a sua receita. Ele tem ali um distanciamento quando você consegue negociar melhor com seus fornecedores. Então, você fez uma análise tributária, reduziu o imposto, mas, no geral, ele sempre acompanha muito, tá? As margens ali de vocês. E eu trouxe aqui o exemplo da toxina botulínica só para ilustrar como que a gente entende essa questão. Então, deixa eu dar um ok aqui. Então, é assim, se eu vendo uma toxina botulínica, eu vou ter ali a compra desse único insumo. No entanto, se eu vendi ali 5 doses de toxina botulínica, eu vou ter que ter a compra dessas 5 doses. Então, isso aqui é só uma fotografia para você entender que o custo direto, ele acompanha a venda. A quantidade de vendas que eu realizei é a quantidade de material que eu adquiri. Então, também quero até deixar uma notícia aqui, porque a gente às vezes tem aquela mania, às vezes, né, de brigar com o representante do laboratório, que fica mandando boleto aí para o seu consultório. Mas, gente, observem o seguinte, que se está chegando mais boleto para você, é porque você também está crescendo. Olha aqui essa fotografia, a proporção. Claro que a negociação de preço, né, você vai fazer lá com ele. No entanto, também saiba olhar para a metade do copo cheio. Porque às vezes a gente só fica olhando, né? Fala assim, não aguento mais pagar o boleto do laboratório. Só que cuidado com as palavras que vocês emitem, né? Porque se você não está mais aguentando pagar o laboratório, certamente você também está mais aguentando vender o quanto você está vendendo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não estou puxando sardinha para o laboratório, não, mas isso é para trazer um alívio para o seu coração. Porque às vezes você fica olhando para o boleto e aquele fica pesando no seu coração. Mas procura reverter o pensamento e você vai ver que não. Que graças a Deus, sabe, assim, eu estou crescendo. Aí eu acho que você tem que, nessa hora, em vez de acusar o boleto, refletir
sobre, além do o quanto você está vendendo, é como você está vendendo. Será que o preço que você está praticando está permitindo com que você valorize o seu trabalho, que você tenha uma margem de lucro satisfatória, né? Será que isso está acontecendo? Né? Será que você está vendendo bem? Então, é uma questão que tem que ser muito bem pensada. Então, né, isso é para trazer alívio ao seu coração, tá bom? Então, os custos variáveis, eles variam diretamente em relação à quantidade de vendas que você realiza. E aqui eu trouxe, né, uma fotografia dos nossos sócios ocultos, que eles ganham antes da gente. Literalmente ganham antes da gente, né? Porque a gente tem lá o governo, igual eu expliquei, que a gente recolhe o imposto na hora que eu emito a nota fiscal. Às vezes eu ainda estou recebendo parcelado, mas todo dia 20 chega lá a DARF para a gente pagar. O banco a mesma coisa, conforme é debitado o cartão de crédito, já é descontada a taxa. E eu preciso do insumo quando eu estou vendendo um procedimento para poder realizar o procedimento. Eu não vou fazer uma toxina botulínica sem a própria toxina, né? Salvo ali quando a gente está falando de consultas e cirurgias, que a gente tem menos essa incidência aqui do laboratório. E agora, passando para o segundo elemento, que são as despesas fixas, elas ocorrem mensalmente para manter a sua operação ativa, independente do volume dos serviços. Eu, particularmente, gosto muito de chamar essa despesa fixa de DGA, Despesa Geral Administrativa. Eu não quero confundir a cabeça de vocês, mas acho que é minha obrigação também deixar vocês assim alinhados, né, com as evoluções aí da administração. No passado, sempre se usou muito essa expressão, despesa fixa e despesa variável. Só que isso gera uma certa confusão, porque existem despesas que são semi-variáveis, ou, se você quiser inverter, semifixas. Então, por exemplo, você pega aqui essa lâmpada, energia elétrica. A energia elétrica é recorrente, acontece todos os meses, no entanto, varia o valor todos os meses. Como é que você classifica isso? Então, para evitar esse tipo de confusão, a administração moderna tem juntado essa categoria de despesa fixa e despesa variável numa categoria chamada DGA, que é Despesa Geral Administrativa. Significa que essas despesas, independente se elas variam o valor ou não, elas acontecem mensalmente e elas são aplicadas à manutenção da sua empresa. E elas, independente da quantidade que você produzir, elas vão acontecer de igual forma. De igual forma elas vão acontecer. E qual que é a diferença entre a palavra custo e despesa? Que é importante. Vocês viram que lá a gente falou sobre custo direto. E aqui nós estamos falando sobre despesa. Então, a diferença é que custo, a gente usa essa expressão toda vez que eu uso aquele material para venda. Então, o imposto é um custo, né? Então, tudo que a gente viu na etapa anterior são custos, né? Que eu gasto para vender, que variam de acordo com a quantidade de vendas. E despesa tem a ver com aquilo que vai acontecer independente da minha venda. Então, olha aqui, meu custo de telefonia, minha coleta de lixo, meu aluguel aqui nessa história nesse predinho aqui representando aluguel, a minha mão de obra fixa, né, a minha equipe de atendimento, a minha equipe assistencial, toda ela está aqui dentro. Tem alguns custos que eles acontecem numa frequência maior, assim, numa alternância maior. Então, por exemplo, a sua taxa de CRM. Essa foi uma pergunta assim, que dentro da Escola de Gestão Aplicada eu recebi assim, fortemente. Então, fica aqui já para vocês. O CRM ele acontece uma vez por ano, mas você pode pegar o valor dele e dividir por 12, a mesma coisa do IPTU, para que então você tenha ali no seu cálculo de custo das suas despesas o valor correspondente à fração do mês, tá? Então, você pode usar dessa forma. Então, olha aqui essa imagem. A despesa, ela pode ser percebida dessa forma. O quanto que entre o dia 1 até o dia 30 eu vou pagar de boleto, independente do quanto eu vender, tá? Então, é aquela história que a gente comentou antes. Então, estão aqui, né, várias citações que a gente tem, o aluguel, o condomínio, o IPTU, a sua folha de pagamento, considerando tudo da sua folha de pagamento, o seu Prolabore. Prolabore. Porque se você não tem um gerente na sua clínica, você pode prever ali um valor para a sua administração. E esse valor é muito interessante, porque quando você vê ele lá no seu extrato, nas suas contas,
você passa até a pensar, será que está valendo a pena eu dedicar meu horário para eu poder estar aqui gerenciando? Ou será que vale a pena, de repente, eu contratar uma mão de obra qualificada? Então, você começa a ponderar ali. Mas mesmo você tendo uma gerência, eu sempre recomendo para os médicos terem o horário da gestão. Você atuar como um diretor do seu consultório ou da sua empresa para poder acompanhar, né, o trabalho ali da equipe. Energia elétrica, água, internet, telefone, contador, manutenções predial e de equipamentos. Isso aqui é diferente de depreciação, tá? Não é porque está escrito de equipamento aqui que é todo o custo de equipamento. Não, a gente vai ver equipamento em pelo menos 3 etapas. Nessa etapa aqui do meu custo fixo, que eu posso já prever um contrato de manutenção para essas máquinas, ou também na depreciação, que é uma outra categoria que a gente vai ver, e ainda nos insumos, porque eu tenho uma parte dos equipamentos que muitas vezes são consumíveis, e aí ele entra como custo direto, como consumível, e não como despesa. A minha coleta de lixo, seguro, CRM. Um item que eu não coloquei aqui, e que eu me lembrei que os médicos também me perguntaram muito a respeito, foi do investimento em relação a congressos, cursos, onde que eles devem entrar. Eles podem entrar aqui. Eles poderiam entrar numa outra categoria que a gente não vai entrar no mérito hoje, que é a questão do investimento, que ela entra fora da nossa estrutura aqui, mas ela poderia também entrar aqui na sua despesa, porque você pode até separar um budget, né, um orçamento para o ano, quanto que você pretende nesse ano investir na sua capacitação e transformar isso numa despesa administrativa mesmo, sabe, de manutenção da sua clínica, porque você é uma ferramenta de trabalho muito importante para o seu consultório, a sua clínica. Então, isso já pode estar previsto aí nessas suas despesas, tá bom? Ó, tô pegando uns recadinhos aqui. A Nívia Fole falou que isso que você falou da transparência é muito importante. Obrigada, doutora Nívia, isso mesmo. Deixa eu ver o que mais aqui de perguntinhas. Na cirurgia plástica, então, o lucro de 30% sobre o bruto é aceitável? Então, se você não estiver considerando, se você estiver considerando insumos aqui, ele é aceitável. Agora, se você só estiver considerando o honorário, aí ele está pequeno, porque numa cirurgia, se eu só estou considerando o imposto, o cartão de crédito, teoricamente eu vou ter ali apenas uma despesa, desconto da minha lucratividade, né, do meu custo de imposto, de cartão e da minha estrutura física. Então, aí a minha lucratividade aqui teria que ser maior, depende do que você está considerando, tá? Aí eu vou seguir aqui, depois eu vejo mais algumas perguntinhas. E olha só, gente, eu trouxe essa imagem aqui, por quê? Porque até um tempo atrás, quando a gente perguntava assim para o médico, doutor, se a sua clínica fechasse hoje, por quanto tempo você estaria preparado para manter a sua clínica viva, né? Assim, sem fechar as portas. E as pessoas não levavam essa pergunta muito a sério por parte dos gestores, dos consultores. E aí veio o Covid e a gente paralisou as atividades. E aí essa pergunta, então, passou a ser a pergunta mais importante entre os médicos. Tanto é que quando a gente entrou na quarentena, eu recebi muitas assim, abordagens por parte dos médicos me perguntando, sabe, assim, como saber se o consultório, né, por quanto tempo o consultório estaria de pé ou com as suas contas, né, sanadas. Então, quem nos dá essa indicação é a nossa despesa fixa. Então, a gente acabou fazendo todo o levantamento da despesa fixa do mês corrente e pelo menos mais 2 ou 3 meses para frente, e o levantamento das receitas já previstas, em especial de cartão de crédito, algumas clínicas que ainda trabalham com cheque também, para a gente saber qual era o nosso saldo, considerando essas duas questões, né? Então, até então, os médicos não se preocupavam tanto com esses levantamentos, e menos ainda com essa pergunta: quanto tempo a sua clínica está preparada para sobreviver se ela tiver que fechar a porta hoje? E agora a gente viu que na vida, né, mesmo que diante de uma probabilidade remota, isso pode acontecer. Tanto é que quando a gente ouve o Taleb falando, que é o autor do Cisne Negro, ele fala que as nossas decisões importantes, elas não devem ser tomadas com base em probabilidade. Elas devem ser tomadas baseado no seguinte, em plano B. Ou seja, o que de pior pode acontecer comigo? E se eu tenho uma alternativa caso isso aconteça?
Então, ele te leva a você pensar na pior das hipóteses, a mais remota, mas a pior delas, e a pensar e a planejar um plano B. Então, isso que você está fazendo aqui hoje, certamente também é pensar num plano B, né? Se você está sendo bem gerido, se você quer começar a gestão da sua clínica agora. Então, acho que esse universo Covid, ele trouxe assim, um novo entendimento para a gente, né? Sobre essa questão administrativa. Então, aqui eu trouxe um exemplo, tá? Então, observem que a gente... Opa! Gente, desculpa. Eu trouxe aqui esse exemplo, né? Que ele vai servir de parâmetro aqui para a gente avançar no nosso exemplo e trazer um cálculo aí, alguns cálculos para vocês. Então, aqui, por exemplo, essa clínica, ela fez um levantamento. Então, você ir atrás da informação, lá na sua pasta de contas a pagar e tudo mais, e fazer o levantamento. Então, você tem o aluguel, 2.300, o condomínio, 750, o IPTU, R$ 500, enfim. Você foi levantando tudo e chegou aqui no valor total. Esse valor total ele é muito importante para a gente, tá? E aí, o que a gente faz com esse valor que vai nos ajudar na precificação? Nós fazemos o cálculo da taxa de sala. Então, esse levantamento da sua DGA ou da sua despesa fixa é fundamental para você calcular sua taxa de sala. Muitos médicos me abordam e falam assim, eu não sei calcular minha taxa de sala. Então, tá aqui uma explicação da sua taxa de sala. Então, ela corresponde ao valor da sua hora útil do consultório. Então, você vai pegar a sua despesa fixa. Lembra da despesa fixa que eu falei que a gente ia usar? Tá aqui, olha. A despesa fixa de R$ 10.000, daquele exemplo que nós citamos lá. Aí eu coloquei aqui um exemplo de um consultório que tem 200 horas. Eu arredondei, procurei arredondar os números para ficar mais fácil. Então, esse consultório aqui, esses R$ 10.000 é como se fosse de um consultório com uma única sala, uma sala anexa. Assim. Tem um consultório, tem uma sala de procedimento, mas a gente considera que é uma unidade produtiva, tá? Então, para um. Então, R$ 10.000, eu tenho um consultório. Esse consultório, ele atende de segunda a quinta-feira, desculpa, de segunda a sexta-feira, então são 5 dias úteis, e dentro de cada dia útil, ele está disponível 10 horas por dia. Então, significa que cada turno, manhã e tarde, ele tem 5 horas cada turno. Então, 5 horas vezes 5 turnos, 5 horas, isso mesmo, vezes 10 turnos, porque a gente tem manhã e tarde numa semana de 5 dias, vezes 4 semanas vão me dar 200 horas. Então, 10.000 dividido por 200 horas vai me dar uma taxa de sala de R$ 50, tá? Então, esse é o número aqui da nossa taxa de sala. Então, olhem aqui, R$ 10.000 dividido por 200 horas disponíveis. Então, você tem, como que eu cobro minha hora disponível? Conta, vai lá na sua agenda e conta quantas horas disponíveis você tem no seu consultório. Silvânia, não fico no meu consultório todos os dias. Então, você vai considerar somente as horas que você fica, as horas que estão disponíveis, que a gente chama de horas úteis, tá? E aí você vai chegar na sua taxa de sala. E essa taxa de sala ela é muito importante para a sua precificação. E aí agora a gente está entrando no terceiro elemento, nós falamos sobre custos, despesas, e agora nós vamos falar sobre os outros custos. Que outros custos são esses? São custos implícitos, que não são visíveis no caixa e que devem ser considerados no cálculo da depreciação, nos cálculos. Um exemplo deles é a depreciação. Então, vamos lá. Custo de oportunidade. O que é o tal do custo de oportunidade? O custo de oportunidade, ele é um cálculo econômico e se refere às suas escolhas daquilo que você abriu mão. Não entendi nada. Calma, vou explicar. Então, vamos supor que é muito comum chegar numa clínica e a sala onde a clínica está instalada, ela ser uma sala que pertence ao próprio médico. E aí, quando a gente vai fazer lá o levantamento da despesa da clínica, não tem o valor de aluguel. Mas a sala é minha, eu vou pagar aluguel para mim mesmo? Vai. Pelo menos, quando você não precisa se pagar esse aluguel. Mas como você está fazendo um cálculo de custos, essa referência, que é por isso que eu falei que são outros custos, são intangíveis, ela precisa constar no seu levantamento. Então, aquela linha aluguel, para quem é proprietário da sala, ela tem que estar preenchida, ela não pode estar vazia. Silvana, mas como é que eu vou saber o valor do aluguel? Pesquisa,
busca uma imobiliária, faz uma avaliação. Uma vez eu fiz uma consultoria num grande hospital de olhos no interior de Minas e a gente identificou essa questão. Eu cheguei lá para fazer o trabalho e, assim, o hospital ele tinha sido fundado por 5 médicos inicialmente. E atualmente ele estava com 15, porque esses médicos foram tendo filhos, sobrinho, isso e aquilo, e foram agregando os mais jovens. No entanto, eles perceberam que ao longo do tempo, em vez da margem de lucro, do faturamento crescer, da margem de lucro crescer, eles foram diminuindo a margem de lucro. E aí eles chamaram a consultoria para ajudá-los nessa questão. E quando a gente chegou lá, justamente um dos maiores problemas estava sendo esse custo de oportunidade, porque é um imóvel grande, né, uma área nobre de uma cidade importante do interior, né, um polo regional. Então, assim, pelo menos quase 50 mil reais ali de aluguel não estava sendo considerado na taxa de sala. Pior, a taxa de sala, ela não era cobrada dos sócios. Por quê? Porque eles tinham uma política muito antiga lá no hospital dos fundadores, que eles liberavam os consultórios para que as pessoas captassem por meio da consulta a cirurgia oftalmológica. Só que o que aconteceu com o tempo? Quando eles eram 5, isso era válido, porque eles produziam bastante. Mas com a chegada dos novos, eles ampliaram, fizeram investimento de ampliação, ampliaram a quantidade de consultórios. Com a ampliação da quantidade de consultórios, ampliou-se o volume de atendimento, ampliou-se a necessidade de contratar assistente de consultório para fazer dilatação, secretárias. O custo aumentou demais. Só que o retorno da cirurgia não veio na mesma proporção, porque os novos que chegaram, eles chegaram com uma, digamos assim, uma condição menor, inferior de conversão de cirurgias, disso e daquilo. Cresceu-se a quantidade de sócios, cresceu o custo, mas não cresceu na mesma proporção o volume de cirurgias, e as margens também das cirurgias não comportavam mais isso. Então, observem que você pode ter um impacto muito importante, às vezes a ponto de inviabilizar, né, o seu negócio, porque se você não faz o levantamento de despesa corretamente, a sua precificação já está errada, já vai estar sendo considerada errada desde o início. Então, aqui, aí mais um outro custo oculto, que é o custo da depreciação. Então, se você está fazendo o cálculo eu vi aqui que o Antônio Santos colocou que, na opinião, 30% para o cirurgião plástico da cirurgia é um ótimo resultado. Tá, joia? Obrigada pela sua opinião, tá? Porque, como eu falei com vocês, depende da referência. Então, o cálculo de depreciação é um cálculo que ele é um cálculo contábil. Então, o seu contador, ele enxerga isso na hora de fazer deduções de impostos. E nós temos que considerar esse cálculo nos nossos custos. Porque na hora de você calcular o preço de um serviço com laser, você tem que considerar que você tem que recuperar aquele investimento que você fez. E quem te ajuda a recuperar, a entender quanto vale aquela máquina para aquele procedimento, é o cálculo da depreciação. Então, aqui eu trouxe um cálculo aqui para vocês, um exemplo, tá? Então, depreciação, cálculo contábil, refere-se à vida útil dos equipamentos. Então, a gente tem, geralmente, 2 formas de fazer a depreciação em tempo. Uma depreciação alongada, né? Uma depreciação normal, que na verdade é de 10 anos, e uma depreciação acelerada, que é de 5 anos. E a gente tem que optar. Na hora de montar a estratégia, você tem que optar. Então, no geral, quando eu estou lidando com equipamentos corporais, eu utilizo a depreciação acelerada, de 5 anos, porque o equipamento corporal ele se torna obsoleto muito mais rápido. Agora, quando eu estou lidando com uma plataforma de laser, ela tem uma vida útil maior. Aí eu faço a depreciação dela normal, tá? Então, aí eu coloco aqui a vida útil de 10 anos ou 120 meses. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho uma plataforma de laser, que o valor de investimento dela foi de 250 mil. Vou depreciá-la em 10 anos ou em 120 meses. Então, significa que 250 mil dividido por 120 meses, eu tenho por mês uma taxa de depreciação de R$ 2.083. E se eu fiz ali uma projeção de vendas, nesse caso, de vender 15 tratamentos por mês, significa que nesse meu cálculo, cada tratamento, vamos calcular aqui, estou com minha calculadora aqui. Então, 2.083,33 dividido por 15,
cada paciente que eu fizer, eu devo atribuir àquele procedimento R$ 138,88 de custo referente à depreciação desse equipamento, tá? Então, eu tenho que considerar isso lá no meu cálculo. Ah, já estava aqui calculado. E aí, eu também tenho que definir a minha margem de lucro, quanto que eu quero ganhar. Então, para aqueles que são cirurgiões e precisam determinar essa margem de lucro, é muito comum a gente usar o fator HH, hora homem. Como que você faz esse fator? Você vai estipular para você, para o seu planejamento pessoal de vida, o quanto você gostaria de ter de rendimento no final de cada mês, tá? Então, vamos supor aqui que eu seja um cirurgião, que eu quero ter um rendimento meu de R$30 mil. Tá? Um exemplo, tá, gente? Não vou fazer juízo de valor aqui, não. É só hipotético. R$30 mil. E eu trabalho fazendo cirurgia por semana, fora as outras coisas que eu faço, eu trabalho, por exemplo, 10 horas por semana fazendo cirurgia. Até pouco, né? Vamos colocar 20 horas. 20 horas de cirurgia que eu fico no hospital lá para operar. Então, e isso toda semana. Então, 20 horas vezes 4 semanas, eu tenho 80 horas. Então, 30 mil dividido por 80 horas, a gente tem aqui que, no mínimo, o meu honorário por hora vai ter que ser de R$375. Aí até que ficou baixo agora, né? Mas ok, é só um exemplo hipotético para a gente falar de como fazer. Então, você se determina no seu planejamento pessoal quanto você quer ter de rendimento. E aí, então, você vai encontrar o quanto que você vale a sua hora, o quanto que você quer que ela se torne desejável. Se nesse cálculo ficou pouco, legal, suba a sua hora, né? E aí você vai aumentar a sua chance de aumentar o seu rendimento no final do mês. Ah, ficou muito alto. Então, aí você tem que entrar com outro fator, que é agregar valor ao seu trabalho. Isso é uma outra disciplina, né? E a gente não vai tratar aqui essa parte do intangível hoje. Mas são questões que o espelho da verdade te ajuda, né? A você calcular. Deixa eu pegar aqui mais uns comentários aqui. José Armando Faria. Então, na sua visão, em uma cirurgia plástica sem insumos, com despesas como impostos, banco, comissão de funcionários, qual sua ideia de percentual de lucro? A minha ideia de percentual de lucro, ela é sempre a partir de 40% quando eu não tenho esse insumo, tá, doutor José? Mas assim, também eu não sou taxativa, é muito difícil te dar uma resposta sem realmente analisar números. Mas eu sempre, dentro dessa condição de não ter os insumos, né, sem insumos, aí pelo menos 40%. Porque aí vamos fazer de novo a conta do 100%. Eu tenho aqui minha cirurgia, 100%. Eu tiro 20% de nota fiscal e de imposto. Aí eu tiro mais os meus 20%, pelo menos, de despesa fixa. Então, nesse cálculo aqui, está sobrando 60%, 50%. Então, por isso que eu considero desejável acima de 40%, nesse caso, quando não tem insumo, tá? Que é aquele valor, que é o mesmo cálculo que a gente faz da consulta. Lembra que eu falei da consulta que a gente acaba repassando para o médico? Entre 50% até 60%, de 40% até 60%? Então, tem a ver com essa questão da ausência do insumo, ok? O insumo, ele faz muita diferença dentro do nosso cálculo. Um aparelho que tem consumível, eu utilizo a depreciação mais o consumível na taxa operacional? Sim. Aí é uma ótima pergunta, doutora Bruna, por quê? Quando você compra um equipamento, para você calcular a depreciação, você não vai calcular a depreciação sobre o valor total. Você tem que, do equipamento, saber o quanto custa a ponteira e o quanto custa, por exemplo, a plataforma. E você vai depreciar somente a plataforma. O consumível, ele vai entrar lá no custo direto, tá? Então, a gente tem que fazer essa separação na hora de fazer o cálculo da depreciação. Então, eu retiro daquele valor que eu investi na máquina o que corresponde ao insumo e faço depreciação somente sobre o valor do equipamento que vai depreciar. Porque o consumível você vai estar trocando e ele tem que ser considerado na quantidade, na aplicação. Tá? Então, vai ficar mais claro isso na planilha que eu vou demonstrar para você, tá bom? Então, o consumível, ele entra aqui no item verde e a depreciação entra ali no item laranja. Agora, eu quero fazer uma provocação para vocês, tá? Em vocês. Por quê? Mesmo calculando o preço direitinho, aqui eu quero dizer que você está calculando o preço certinho, tá?
a minha margem planejada, aquilo que eu planejei de margem, não é igual à margem final, que quando eu chego lá no final do mês, eu apuro como resultado. Por que ela não é igual à margem percebida no final do mês? E aí eu quero trazer aqui uma questão de grande importância, tá? Porque eu vejo muitos médicos, por exemplo, existe uma confusão entre custos e a parte financeira. Quando a gente fecha o mês, eu estou fechando o meu caixa, que é a parte financeira. A parte de custos parece igual finanças, mas não é. A minha parte de custos, ela é planejamento. Então, quando eu faço cálculo de precificação, eu estou fazendo uma previsão. Eu estou prevendo que eu vou gastar tanto de material, eu estou prevendo que eu vou cobrar tanto do meu paciente. Mas na prática, sejam honestos, vocês conseguem praticar aquilo que vocês planejaram? Então, é muito comum, muitas vezes eu chegar numa clínica, olhar para a tabela de precificação e ela está linda, sabe? Perfeita. Só que aí eu vou para o financeiro e a coisa não bate. Olha que engraçado. Aí eu vou lá, pego lá o insumo. O que estava calculado lá na minha precificação, que o insumo corresponderia entre 25% e 30%, lá no meu financeiro está representando 35%. Já peguei casos assim, quase que 50% o valor do insumo, né? Aliás, a gente tem, tá? Depois eu vou falar sobre isso, vou abrir um gancho. Mas na dermatologia, vamos falar de injetáveis, tá? Depois eu falo de outras especialidades. Você ter um insumo que supera 40% é realmente muito significativo. E aí, então, isso acontece por quê? Ou porque você estocou demais, e aí né, o seu planejamento ali do estoque furou o seu financeiro, ou porque você deu desconto demais, que é uma coisa muito, muito, muito frequente, dar desconto demais. Ou você... O que mais que pode acontecer? Você dar desconto demais, você comprar demais, e isso aqui que eu vou apresentar para vocês agora também pode acontecer, tá? Vamos lá. Taxa da ociosidade. Se você não estiver atento à sua ociosidade, a sua taxa de sala ela vai furar. Então, o que é a ociosidade? A ociosidade, ela corresponde ao total de horas sem atividades programadas, dentro do total da capacidade produtiva. Vou traduzir isso tudo aqui para vocês. Lembra que, quando eu falei para vocês sobre a taxa de sala, eu falei que a taxa de sala corresponde à quantidade de horas úteis. Então, o que é uma hora útil? É a hora que eu dedico para o atendimento. Então, se eu chego lá e programo que a minha agenda vai ter 5 dias na semana, com 8 horas por dia, eu defini que meu tempo de atendimento vai ser esse. Então, essas são as minhas horas úteis. Mas será que aquilo que eu destinei para o atendimento está sendo ocupado? Se não está sendo ocupado, quem está pagando a conta? Então, esse cálculo oculto da ociosidade, que é um custo de oportunidade, ele precisa estar previsto. Então, ele tem a condição, a ociosidade, se ela não for calculada, você vai estar pagando essa conta sem perceber. Então, ela tem que ser percebida para que ela faça parte do seu cálculo de taxa de sala. Então, vamos ver um exemplo aqui. Esse consultório aqui, olha, desculpem, tá, gente? É que eu não fiz alteração. Aqui, considerem que cada turno aqui, a pessoa tá atendendo 5 horas. Eu não fiz essa alteração aqui no slide, porque aí não vai fechar a conta. Então, essa pessoa aqui, ela tem 5 dias na semana, o consultório liberado, né, à disposição, 10 turnos na semana, com 5 horas cada um. É o que ela tem disponível. No entanto, ela não está nesse consultório o tempo todo, porque ela dedica, né, os horários para outras atividades. Mas mesmo você estando no hospital, você fazendo uma pós-graduação, a despesa permanece a mesma. Você vai continuar pagando os tais 10 mil reais. Então, aqui, eu estou demonstrando para vocês que das horas disponíveis no consultório, na verdade, você está tendo uma ociosidade de 40%. Você está usando 60% do seu consultório e abrindo mão de 40% dele. Então, essa ociosidade, ela precisa fazer parte do seu cálculo de taxa de sala. E aí, então, vem o cálculo, a tela seguinte, que mostra para a gente esse comparativo.
Na minha taxa de sala, sem o cálculo da ociosidade, a minha taxa de sala custava R$ 50 a hora. R$ 10.000 dividido por 200 horas disponíveis, R$ 50. Só que eu tenho 2 dias ali que eu não estou dentro do consultório. Então, isso muda a minha percepção, meu cálculo da taxa de sala. Porque agora os meus R$ 10.000 vão ser divididos não mais por R$ 200, mas por 120 horas. Desculpa, não vão ser mais divididos por 200 horas. Vai ser dividido por 120 horas. Então, olha aqui a diferença. De R$ 50 que eu achava que minha hora custava, ela, na verdade, ela custa R$ 83,33. Ela é 40% maior do que aquilo que, entre aspas, eu achava que custava. E essa diferença, Silvana, R$ 33, ela faz diferença ao longo de um tempo. Quantas vezes eu já cheguei em clínicas que tem 2, 3 salas ali paradas, e quem está pagando essa conta? Será que essa conta está sendo calculada e percebida? Então, isso faz, sim, diferença ali nas suas finanças. Aí, gente, calma, que não terminei, não. Eu vou abrir agora a planilha. E eu vou, então, encerrar esse compartilhamento aqui e vou abrir a planilha, porque eu quero fazer o cálculo junto com vocês. Aí, antes disso, deixa eu ver aqui algum comentário. Você saberia dizer qual o honorário aceitável de um contador? É muito difícil a gente colocar, atribuir, né, preço ao valor do trabalho dos outros. Mas o de praxe seria um salário mínimo, né? Assim, algo, digamos, média geral de mercado, tá bom? Silvane, meus boletos de materiais entrarão nos custos variáveis, mesmo que os tenho todos os meses? Na realidade, em custos, você vai pegar o valor unitário, tá? Porque aqui, igual eu falei, a disciplina, o capítulo do livro de finanças é diferente do capítulo do livro de custos. Então, quando a gente fala de custo, a gente pega o valor unitário. Quanto que eu gasto de material para fazer aquele procedimento, tá bom? Então, ele é unitário. Silvane, em relação ao pagamento da mão de obra direta, se o pagamento é parcelado, não dá furo no caixa? Olha, quando a gente faz a remuneração do honorário médico, o interessante é que você consiga fazer de acordo com o seu fluxo de caixa, tá? Então, você repassa a parte correspondente ao profissional de acordo com o que você recebeu. Existem várias formas de você fazer essa remuneração. Você pode remunerar o profissional pelo atendimento, pela venda ou pelo fluxo de caixa. O fluxo de caixa é conforme você recebe a parcela, ok? Então, existem essas 3 formas de você fazer a remuneração do profissional. Aí você vai ter que optar para a empresa, para equilíbrio financeiro de todos, a por fluxo de caixa é a mais recomendável. No entanto, nem todas as clínicas têm um sistema que ajude a controlar, porque você calcular, né, assim, a todas as parcelas, todos os profissionais, exige-se um controle, né, muito fidedigno para ninguém sair no prejuízo. Ok. Então, vamos lá, a nossa planilha. Vamos ver como fica. Antes que vocês me perguntem, Silvana, eu vou poder ter acesso à planilha? Vai sim. Você que está inscrito, nós temos agora, nesse momento, quase, né, mais de 100 pessoas aqui dentro dessa nossa aula. Nós enviaremos, tá? O link dessa planilha aqui para vocês poderem utilizar. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, vamos lá. Vamos primeiro entender cada coluna dessa aqui. Então, eu tenho aqui a minha lista de serviços, né? Então, eu vou colocar aqui. Vou escrever consulta particular, consulta convênio, toxina botulínica, quantas unidades eu né, estou ali precificando, minha cirurgia, o tipo de cirurgia que você quer fazer, ultrassom microfocado, luz intensa pulsada. E aí, eu tenho essa coluna do tempo. Então, aqui eu estou pedindo para vocês estimarem em horas, tá? Então, a unidade de medida aqui que eu estabeleci para essa coluna foi a unidade de horas. Então, 1 hora ou meia hora, 0,5 significa meia hora, 0,25 significa 15 minutos para procedimentos. Então, aí vocês usam essa medida, tá? Unidade de medida. Aqui, vocês vão colocar o preço que vocês querem vender, tá? Então, o mercado, ele regula preço. É importante você fazer um benchmark, né? Assim, quanto que o mercado está cobrando. Aproveite esse momento, quando você vai fazer a sua precificação, aproveite para poder fazer uma pesquisa de mercado, se atualize quanto ao seu mercado. Isso em marketing chama benchmark, você faz uma pesquisa ali de mercado.
Mas faça da maneira correta, tá? Entre nos grupos de forma transparente, pergunte para os colegas, e não peça para sua secretária sair ligando para as outras clínicas, porque eu já vi cada caso, assim, sabe, da clínica, às vezes o médico nem está sabendo que a secretária está fazendo isso e pega mal, assim. Acho que, né, vamos manter o nosso trabalho sempre de forma bastante ética e transparente. Então, procurem fazer dessa forma. Então, vocês lançam aqui o valor que você já cobra, o que você quer cobrar, aí você lança aqui. Porque aí esse valor, isso aqui, essa planilha serve de simulador. Se vamos supor que você cobra aqui um procedimento R$1.000, você quer cobrar 900, se você tiver com tudo preenchido corretamente, aí você altera o valor de venda, a planilha calcula para frente e te dá ao final o percentual, né, que está ficando dentro daquela sua simulação. O valor que está ficando. Aí você julga se aquilo está favorável para você, sim ou não. Aí a gente tem, então, o preço de venda que você vai fazer a pesquisa e vai colocar. Ou vai colocar o preço que você gostaria, né? Para mais ou para menos. Aí a gente tem aqui a etapa verde lá, que é a parte correspondente àquele processo que a gente acabou de aprender. Essa parte amarelinha são informações que você também vai buscar, tá? Então, o seu imposto, você vai perguntar para o seu contador. Aqui eu coloquei uma referência de lucro presumido, já com adicional do imposto de renda, 16,66. Mas isso aqui você vai perguntar para o seu contador, tá? Não faça essa parte aqui sozinho, pergunte. Aí você alterando aqui, ó, vou alterar, tá, gente? Ó, 20%. Ele já altera para baixo. Então, a minha recomendação, quando tiver a coluna verdinha, não altere os números aqui. Altere só a parte amarelinha, desculpa, quando tiver o amarelinho. Taxa de cartão. Qual é a taxa de cartão que eu costumo lançar? Eu costumo lançar, meu hábito, lançar a taxa mais cara, que geralmente a do crédito parcelado, ok? Por quê? Porque se eu lanço a taxa mais alta, se eu consigo vender no débito ou no crédito à vista, é uma economia que eu gero. Na simulação, é importante que eu coloque aqui, digamos, o meu pior cenário, né? Para eu considerar se ele é satisfatório, sim ou não. E aqui eu vou considerar a minha mão de obra direta. Eu já deixei aqui padronizado nos 30%, mas pode ser que para cada procedimento desse, a cada atendimento, você tenha um percentual sobre o bruto diferente. Aí eu recomendo você ignorar essa questão aqui e calcular na munhequinha cada percentual. Aí você teria que fazer um cálculo mesmo. Aí você pode fazer na calculadora, ou se você manja um pouquinho de planilha, pode fazer o cálculo por aqui, tá? Eu não é aula de Excel, então não vou estar ensinando isso aqui agora. Mas você pode fazer pela calculadora. Ó, R$450, para esse aqui eu vou passar 10%, 20%. Aí você lança o valor manualmente aqui. Vou voltar com meus 30% aqui. E aqui o MATMED, tá? O MATMED, você também vai lançar individualmente. Então, por exemplo, consulta particular. Por que tem R$5 lançado aqui? Porque você gasta um lençol descartável, você gasta, muitas vezes, sabonete líquido, né? Você usa ali a parte descartável da história que tem que estar computada. Às vezes, uma luva, né? Um par de luvas, máscaras. Agora, nessa história do Covid, a gente está tendo que gerar, né? Disponibilizar uma quantidade maior de EPIs para o paciente. Então, por exemplo, máscara. A máscara aqui não está lançada, essa máscara que a gente utiliza, né, de tecido, ou a mesma máscara descartável. Então, a gente tem que considerar um aumento aqui, né, porque tem clínicas que estão usando material personalizado, bordado, aquela coisa toda. Então, tem que tomar cuidado para não furar aqui. Então, você vai lançar manualmente. Por exemplo, na toxina botulínica, que é essa linha aqui, 110. Gente, está tudo bem aí? Vocês estão conseguindo enxergar a planilha? Deixa eu ver se está tudo bem aqui. Peraí, gente, deixa eu dar uma conferida. Deixa eu achar aqui o meu chat, que às vezes ele dá uma sumida. Bate-papo. Tudo certo. Tá bom, beleza, gente. Muito obrigada. Quando vocês me dão um retorno assim rapidinho, super ajuda. O Q&A aqui também. Depois eu dou mais uma olhadinha aqui em algumas perguntas, tá, gente? Assim, deixa eu gerenciar bate-papo. Perguntas, várias janelinhas aqui na minha frente. Então, tá bom. Aí você então tem aqui o material e medicamento. Aí você tem que fazer literalmente o cálculo, tá? Quanto que eu estou pagando no meu frasco da toxina botulínica e quanto que eu quero, quanto que eu vou gastar aqui nesse procedimento. E tem que ter previsão, sim. É muito comum perguntar para o médico, quanto que você gasta? Ah, eu não sei. Gente,
Isso não existe. Tem que saber. Se não sabia, agora tem que saber. Outra questão relacionada à toxina botulínica. Você tem que calcular a sua média, né? Uma previsão, se você faz o retorno, o retoque, cada um tem um nome para essa história, né? A revisão, retorno, retoque, revisão do paciente toxina botulínica. Então, tem que estar previsto aqui, tá? A quantidade para você acertar o valor aqui do material e medicamento. E aqui tem mais uma coluna. Se você tem um bônus, uma premiação de vendas dentro da sua clínica, indicação de um profissional para o outro, aí você também pode ou utilizar esse aqui que muda geral, ou você ignora esse aqui e vai calculando ali também individualmente, ok? Até aqui tudo bem? Então, são lançamentos que você está fazendo. Aí eu quero abrir um parênteses aqui, que eu falei que ia falar, vou falar agora. Existem algumas especialidades, então, por exemplo, endócrino, nutrologia, ginecologia, que às vezes usam alguns procedimentos, por exemplo, modulação hormonal, tem agora essa questão dos implantes do chip, né? Tem essa questão. E esses materiais, esses insumos, eles são muito caros, são muito onerosos. Isso acontece muitas vezes com ortep, órtese e prótese, né? Então, esse tipo de procedimento ambulatorial e também os cirúrgicos, que se enquadram na famosa ortep, órtese e prótese. Quando é assim, dificilmente a gente consegue manter essa proporção de um insumo que represente 30% do meu valor de vendas. Então, quando eu tenho um insumo muito elevado, um insumo que sozinho ele custa R$1.000, R$2.000, R$3.000, o valor que for, o que eu faço? Muitas vezes, eu calculo em cima desse insumo o meu HH. O quanto que eu quero receber, quanto tempo leva para eu poder fazer esse procedimento, né, com que usa esse material, e quanto que eu quero receber por esse honorário. E aí eu adiciono a esse tratamento, né? Então, esse material, esse insumo. Só que se você tiver que emitir a nota fiscal do todo, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a nota fiscal do todo, ela vai engolir o seu honorário. Então, aí você tem que tomar bastante cuidado. Por isso que eu recomendo você colocar aqui o valor que você quer vender, né? Porque você e calcular aqui certinho o material e medicamento para ver se você calculou o seu honorário corretamente. Porque o que eu mais vejo de falhas entre os cirurgiões que tem esse tipo de cenário da ORTEP é essa questão, tá? De não estar calculando corretamente, especialmente a parte do imposto, que ela pesa muito. Né? Então, uma coisa é você fazer o imposto sobre o seu honorário. Então, eu quero ganhar 500, então 20% sobre 500, né? Eu vou ter ali vou ter ali R$100. Agora, 20% sobre 1.500, sendo que 1.000 é o insumo e 500 é o meu honorário, eu já vou ter ali R$300 de imposto. Então, para quem queria ganhar R$500, está ficando com 200. Então, tem que se preocupar com esse cálculo, tá? Que é uma questão que eu vejo muito recorrente nas clínicas que tem essa característica. Eu lido muito nessa circunstância, no geral, ginecologia, endócrino e nutrólogo. E, às vezes, oftalmo. Lembrei dos oftalmos também com a questão das lentes. Por isso que é muito comum o médico cobrar o material em separado e cobrar só a mão de obra. Isso acontece, né? Fica mais fácil de você fazer o cálculo, menos risco de errar. Agora, nós estamos na etapa laranja, que é a etapa dos equipamentos. Então, aqui nós temos o cálculo da depreciação. Esse cálculo, observem que não tem amarelinho aqui. Então, ele é um cálculo individual. Então, aqui eu tenho um exemplo de um ultrassom microfocado. Aí, esse ultrassom microfocado, eu calculei 280 mil, só a parte da máquina, tirando as ponteiras, dividido por 5 anos, dividido por 12 meses e dividido por 10 pacientes que a gente faz por mês, nesse nosso exemplo. Então, significa que esse equipamento me custa ali, por aplicação, R$ 466,67. Então, é aquele cálculo. Eu não vou voltar aqui na fórmula. Vocês têm lá na fórmula, esse link vai estar disponível para vocês 24 horas, tá? Para vocês voltarem lá na fórmula. Então, aqui eu simplesmente segui a fórmula. Eu vi ali, né? Eu estou aqui precificando o equipamento. Aí, então, eu calculei e lancei aqui na minha planilha.
Aí, o que mais que a gente tem? A gente tem aqui agora o meu lucro bruto. Aí você fala assim, Silvana, mas cadê a despesa fixa? Calma, é porque como tem algumas clínicas que elas preferem pagar o honorário do médico do lucro bruto, tirando esses custos, não colocam aqui nenhuma taxa, zera aqui os 30% e paga aqui. Então, por isso que tem isso nessa planilha, para vocês terem a chance aqui de calcular o lucro bruto para poder fazer a divisão com o médico. Então, é uma ferramenta que também te ajuda nisso, se for o seu caso. Ela é bem versátil nesse sentido. Então, aqui no seu lucro bruto, você tem aqui R$219 nessa simulação de uma consulta particular de R$450, que está te dando uma margem bruta de 49%. Só que agora você vai entrar com a despesa fixa. E aí, então, eu vou colocar aqui aquele cálculo que nós fizemos dos R$50 por hora, ok? Lembra que a gente fez lá os R$50? Se eu lanço, olha o amarelinho aparecendo aqui na vida de vocês. Se eu lanço aqui a minha taxa de sala já calculada direitinho, não, era 80, quanto que era, gente? 83,66? Vou conferir aqui um instante. 83,33, que era a nossa taxa de sala com a ociosidade. Se eu, então, calculei aqui o meu tempo de atendimento, né? Eu lancei o meu tempo de atendimento corretamente, então aqui ele vai me lançar a minha taxa de sala, já calculada de acordo com o tempo que eu coloquei lá. Então, eu só mexo aqui em cima e aí ele calcula para mim. E aí, então, eu tenho aqui calculado o meu lucro operacional em cada situação, tá? Silvane, qual que é o lucro desejável? O lucro desejável aqui, ele, se for acima de... Para quando você tem uma mão de obra médica, tudo que for acima de 15% está muito bom, tá? Quando você tem uma mão de obra médica. Então, uma coisa é o lucro da clínica, outra coisa é o lucro, né, o honorário do médico. Se você tem um consultório e só tem você atendendo, é como se você tivesse que somar esse resultado operacional com a margem da clínica. Então, significa aqui que eu tenho algumas situações que podem ser melhores, né? E outras situações que já atendem a minha realidade. E aí eu posso ir mudando os meus valores aqui, fazendo algumas simulações. Então, vamos pegar uma aqui que tenha ficado com uma margem baixa. Ó, esse aqui de 9%, que ficou de margem operacional. Vamos tentar pelo menos chegar em 15%. É uma cirurgia. Então, essa cirurgia aqui, a gente teria, vamos colocar ela 4 mil. Aí ela foi para 19%. Então, é assim que você faz a simulação, se você pode dar desconto ou não. Então a minha cirurgia custa 4 mil. Eu quero agora cobrar 3.500. Qual que vai ser a minha margem de lucro? 15%. Ok? Aí vocês podem estar me perguntando o seguinte, Silvane, e essa coluna aqui, rateio? Eu adicionei essa coluna aqui para vocês, por quê? Porque existem clínicas, conforme eu falei para vocês, que elas não fazem o cálculo do honorário da mão de obra a partir do bruto. Elas fazem a partir do lucro bruto, que é o dinheiro que sobra tirando os nossos sócios ocultos. E aí, então, esse cálculo aqui, ele prevê isso. Se a clínica vai ficar com se o médico vai ficar com 60% do bruto e a clínica com 40%. Aí, só deixa eu fazer aqui, peraí, do lucro bruto. Isso aqui vai prontinho para vocês. Então, aqui eu tenho esse cálculo para vocês. Então, lucro bruto menos. Então, eu tenho aqui essa coluna para quem quer pagar sobre o lucro bruto. Pagar sobre o lucro bruto é a forma mais assertiva que a gente tem nessa relação entre médico e clínica. No entanto, você, como eu vou frisar sempre, você tem que estar preparado, ter mão de obra para calcular isso, ter o controle aí do material que está sendo utilizado. Então, é um pouquinho mais trabalhoso, mais assertivo também. Então, vai depender muito da sua relação. Às vezes, para a gente conquistar um médico para a nossa clínica, psicologicamente falando, ele se sente mais satisfeito em saber que ele recebe 60% do lucro bruto em vez de 25% da venda bruta.
sabe? Ele se sente mais satisfeito percebendo esse valor. Então, vai depender muito do diálogo, de como que você está atraindo esse médico para sua clínica, tá? Então, essa aqui é uma ferramenta bem prática para vocês poderem utilizar e ela vai estar disponível para vocês. Conforme eu comentei com vocês, só vou voltar aqui para a gente se ver aqui melhor. Conforme eu comentei com vocês, eu sigo uma metodologia de precificação um pouco mais ampla, composta de 2 etapas fundamentais, sendo a primeira o cálculo, que foi essa aula de hoje, e uma outra que eu comparo o preço que eu cheguei, então eu determinei a margem que eu quero ter, vocês viram lá a margem. E aí eu vejo a margem que eu quero ter e olho para o preço. A margem que eu quero ter me coloca um preço competitivo? Será que o paciente está disposto a pagar esse preço que eu preciso cobrar para ter a margem que eu desejo? Então, esse é um questionamento. Por isso que eu utilizo a segunda etapa, que é uma etapa intangível. A primeira etapa é de cálculo tangível, e a segunda etapa é uma análise intangível, que eu aqui trago os atributos de uma experiência do paciente, de jornada do paciente, que eu uso um indicador chamado IVMP, Índice de Valor Médico Percebido. Isso é uma outra aula, essa aula está disponível dentro da Escola de Gestão Aplicada para você fazer uma autoavaliação dos atributos de percepção de valor que você tem em relação ao seu consultório, à sua equipe, a percepção que o paciente tem a seu respeito, do seu processo de comunicação, para você poder lançar isso dentro de uma escala. Né? Então, assim, qual que é o valor mínimo que o mercado que eu atuo está cobrando, né? Quanto que a clínica que cobra mais barato está cobrando? E quanto que a clínica mais cara da minha cidade está cobrando? E aonde eu me encontro dentro disso? Como que as pessoas estão me percebendo? Então, essa é uma outra aula, ela está disponível dentro da Escola de Gestão Aplicada, mas eu não gostaria de terminar esse momento aqui com vocês sem mencionar a forma como eu gosto de calcular. Eu gosto de levar em conta o cálculo, mas eu gosto muito de levar em conta a percepção do paciente sobre o meu serviço. Eu acho isso muito importante, gente, porque quantas vezes eu já vi administradores fazendo o cálculo de preço do médico, aí chega o médico e fala assim, você quer que eu cobre R$1.000? Mas meu colega está cobrando 800, vamos cobrar 800 também. E aí derruba toda aquela estrutura de cálculo que foi feita por um profissional, porque fica inseguro de saber cobrar. Só que agora que você sabe como simular, lança na sua planilha os R$800, verifica se esse R$800 ele está satisfatório com a sua necessidade, porque é muito frustrante você trabalhar, chegar no final do mês, não sentir valor naquilo que você fez, não levar a margem que você estava esperando para sua casa. Né? Então, a parte de precificação ela é muito importante. E eu quero agradecer a vocês por estarem aqui conosco. Vou deixar aqui com vocês uma última tela em relação aos nossos contatos aqui da Seven, tá bom? E nós estaremos abrindo as inscrições da Escola de Gestão Aplicada no dia 8, segunda-feira, ela vai ficar aberta por poucos dias. Então, quem quiser fazer todas as disciplinas, 1 ano de aulas, uma aula no mínimo por semana, fora uma série de bônus de profissionais que estão lá com a gente, né, que já fizeram aulas com a gente, profissionais super renomados, Dr. Maurício Sato, doutora Cintia Cunha, outros profissionais super especializados da área de comunicação, estão lá com a gente também em forma de aula bônus. Imagine você tendo acesso a quase 50 aulas dentro do ano para você passar por todas essas etapas. Gestão de pessoas, gestão de custos, gestão financeira, gestão de marketing, tudo isso dentro de uma escola com valor muito acessível, tá bom? Na segunda-feira a gente vai passar as informações a respeito de valores e eu gostaria de saber, valeu a pena, gente, estarem aqui com a gente até agora, né, no dia de hoje? Me falem aqui como que foi aí para vocês esse momento juntos. E eu vou agora pegar algumas perguntinhas aqui para a gente poder responder. Deixa eu verificar aqui o que a gente tem. Vou escolher algumas, tá? Nessa taxa de cartão, um participante que não consegui identificar o nome. Nessa taxa de cartão, devemos lançar a taxa de antecipação do cartão? Se você está fazendo a taxa de antecipação, sim. A resposta é que você deve sim considerar. Deixa eu verificar mais uma aqui. Gente, valeu a pena? Como é que foi aí? Olha, doutora Adila, só gratidão. A consultoria da Sil foi um divisor de águas na minha vida. Querida, você é muito especial. Muito obrigada. Doutora Cláudia Furtado, falando que estou na escola de gestão e foi o melhor investimento da quarentena. Uau, doutora, aqui fico muito feliz.
Daniel Furtado, como colocar na tabela uma cirurgia? Doutor, eu deixei lá um exemplo da cirurgia, tá? Você viu que eu fiz uma simulação, que ela estava deixando uma margem no exemplo lá de 3 mil, de 9%, aí eu alterei para 4 mil, porque aí você vai colocar todos os seus custos, tá? Seguindo cada uma daquelas colunas. Doutor José Armando, excelente. Doutora Laura Rota, foi sensacional, muito obrigada. Doutora Lucinda, fantástico. Doutora Gisele, muito excelente, esclarecedor demais. Aqui tem um que está sem nome. Doutora Andréia, sobre a depreciação, eu devo calcular do consultório que é meu e teoricamente já está pago ou devo calcular como um aluguel? Você pode calcular as duas coisas, o aluguel e a depreciação da obra que você fez. Geralmente, a obra, a gente calcula, a gente deprecia em 5 anos, a gente deprecia acelerado. Tanto é que quando a gente faz investimento em clínica, eu sou uma pessoa que super defende a possibilidade de você alugar um imóvel em vez de comprar, porque você não tem o recurso todo. E aí, por quê? Porque você, às vezes, pode alugar um local menor, investe nele e você vai retornar isso com menos de 5 anos, porque após 5 anos você vai ter que revitalizar a sua obra. Você tem que depreciar essa obra em 5 anos. Se você abre um negócio, qualquer que seja, com uma taxa de retorno maior do que 5 anos, significa que esse negócio não tem, é de alto risco. E olha, é raro assim, na área da saúde eu pegar situações assim, mas hoje eu fiz uma consultoria que a gente teve um indicador maior do que 5 anos. E aí, eu ainda estou no processo da consultoria, as profissionais estão avaliando o risco, né? É o momento, Covid, estamos no novo normal. Então, sempre que você tem uma taxa de retorno maior do que 5 anos, é um investimento de altíssimo risco. Então, por isso que é válido, sim, você alugar um imóvel com um contrato alongado, né, de talvez 5 anos, porque você tem que retornar isso em menos tempo e vai ter que fazer uma revitalização, né, no futuro breve. João Betaldo, Sil, você é um fenômeno, muito obrigada. Elaine, excelente aula, muito obrigada, valeu muito a pena. Também estou na escola de gestão. Gente, que orgulho! Assim, vocês são alunos da escola e estão fazendo essa aula aqui com a gente. Nossa, estou muito feliz. Lucinda, não cobra avaliação médico e paga o médico. É ruim? Olha, existe uma praxe de mercado, né, de vocês médicos não cobrarem as consultas entre colegas, mas eu acho que para procedimento vocês deveriam realmente tomar muito cuidado. Acho que o procedimento é algo mais específico. Eu penso que ele deve ser cobrado. A consulta, tudo bem vocês trocarem uma coisa ou outra. Agora, você também tem que pesar muito aí na sua conta se essa quantidade de cortesias ela não está sendo excessiva, tá? Porque se você ficar trabalhando de graça e pagando a conta, é complicado. Eu acho que você pode restringir a quantidade atendida por mês. Renata, Francescone, obrigada, Silvane, maravilha. Flávia Tortó, maravilhoso. Gracile Filipe, muito didática, que bom. Vamos lá, mais uma pergunta. Às vezes, pagamos para trabalhar por falta desse planejamento. Com essa aula, deu para entender o que fazemos de errado. Ai, que bom, gente. Olha, isso é assim, música, sabe? É combustível para o trabalho que a gente faz. Que bom, muito feliz. Vamos lá, a Elua Gazi me fez uma pergunta. Silvane, você acha que na precificação você não leva em consideração o volume de produto que você indica? Invisto na percepção do meu paciente, mas não cobro o valor mais alto do mercado, pois consigo negociar todos os produtos que tenho na clínica. Então, é porque você está com um custo de aquisição do produto muito bacana. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a sua realidade, parabéns para você. É porque nem todos os profissionais fazem isso. Às vezes, o que eu vejo? O profissional, ele vai com todo o cuidado de comprar um produto premium, só que na hora de vender, ele vende a preço de combate. Não fecha a conta. Então, se você compra um produto premium, você tem que estar atento à sua valorização. Você tem que saber argumentar com o paciente. Por que o seu preço é esse? Porque você não está oferecendo porcaria, você está oferecendo o melhor. Porque você é o melhor médico, você está oferecendo o melhor. Então, você tem que saber o valor do seu trabalho. Gente, o meu intuito com essa aula de precificação é te ajudar a se valorizar. De verdade. Você tem que realmente saber o peso daquilo que você está colocando na mão do paciente. Porque se você oferece um produto premium, você tem que cobrar um preço premium. Porque essa é a sua, digamos, o seu posicionamento. Essa é a sua ética, né? O seu posicionamento mesmo.
Fábio Galete. Sim, ela vai ficar disponível 24 horas, tá? É que eu tô tentando lembrar aqui que a Gabriela me orientou, porque eu tenho a Gabi aqui que gerencia a minha vida toda, né, gente? Então, Andréia Pamega, doutora Andréia. Bem que meu marido disse, depreciar dessa maneira. Muito grata pela resposta. Que bom, fico feliz. Aquele curso que seria no fim de abril em São Paulo, o doutor José Armando está perguntando, aquele curso que seria no fim de abril em São Paulo, que eu faria, foi suspenso, quando terá esse curso em BH? Doutor, a gente vai liberar a data já nos próximos dias, porque a gente estava esperando, né, assim, entender. Então, o BH agora está abrindo, e a gente vai fazer a transmissão dele também online, tá? Para quem quiser, ele é um curso de imersão, um curso de gestão, que basicamente você vê todo o conteúdo, não todo, né? Mas assim, a essência do conteúdo da Escola de Gestão Aplicada em 2 dias de imersão, né? Então a gente tem esse módulo que é a nossa Masterclass. Então são 2 dias de imersão em gestão de consultórios. Executores não médicos, quanto comissionar? A Bruna Costa perguntando. A gente tem comissionado em torno de 10 a 20%, tá? Se não tiver, porque depende. Se ele tiver um fixo, é de 5 a 10%. Se ele não tem fixo, é entre 10 a 20%. Doutora Lucinda, nossa, essa planilha foi o máximo, que bom. Doutor José, se você é sozinho no consultório, tem uma média aceitável de rateio entre médico e clínica para ter a clínica viável financeiramente? Peraí, deixa eu ler de novo. Se você é sozinho no consultório, tem uma média aceitável de rateio entre médico e clínica para ter uma clínica viável financeiramente? É essa de 30%, doutor. Se eu entendo direito o que você está dizendo, eu recomendo esses 30%. Porque você vai ficar com tudo, né? Você vai ficar com o honorário e mais o lucro da clínica. Só que o que é interessante você apurar o lucro? Porque aí você toma as decisões de ordem estratégica. Porque, vamos supor, eu tenho lá o lucro da minha clínica. Ou eu vou distribuir ele todo para mim, se eu sou dono da clínica, ou eu posso fazer uma política de reserva. Eu posso colocar ali de 20% a 30% que eu vou colocar no fundo de reserva para reinvestir na clínica. Especialmente quem é vascular, quem é da área de dermatologia, tem um nível de investimento em tecnologia muito elevado. Então, tem que prever. Quantas vezes eu já cheguei em clínicas que o problema não era precificação, o problema era investimento. O médico vendia bem, tinha bons preços, mas não ganhava dinheiro. Aí, quando eu ia ver, estava cheio de boleto de máquina, né? Assim, que não tinha feito uma programação, um planejamento financeiro. Por isso que eu falo, na precificação não dá para misturar a disciplina de custos com a disciplina de finanças. São universos parecidos, priminhos, dentro da gestão, mas são distintos. Cada um é um capítulo do livro. Né? Quando vocês vão medicina, você não tem um capítulo lá de ginecologia, de pediatria? Então, é a mesma coisa, viu, gente? Custo e financeiro. Meu caixa é outra disciplina. Um reflete no outro, óbvio. Se a aula está sendo gravada, você vai disponibilizar para a gente? Vou sim, gente. Lorena Abreu, eu quero esse curso em BH. Claro, Lorena, você vai ser muito bem-vinda. Qual o valor desse Masterclass? Gente, a gente não está com ele ativo no momento. O que a gente vai fazer é entregar para aquelas pessoas que já estão inscritas. Então, a gente vai lançar nas próximas semanas essas informações. Eu não tenho, de verdade, tá? Isso nesse momento. Mas vocês vão receber. Eu vou ver se eu consigo. Eu não sei se Gabi. Deixa eu ver. Gabi, você tá aí? Não, Gabi me abandonou aqui, gente. Perfeito. Gente, então tá. Então chegamos aqui ao final. Ó, administro há anos clínicas de estética e sempre ouço dos médicos que se eu consigo um custo menor no produto, esse percentual deve ser repassado para o médico. Aí eu não vou entrar nesse mérito porque é uma questão estratégica, tá? A aula de custos, ela é uma aula extremamente estratégica. Como cada empresa administra seu custo, é como ela está administrando a sua própria estratégia. Então, essa questão aqui, eu não tenho uma regra para te passar, tá, Lucinda? Isso é da política de vocês. Realmente da negociação, do quanto que você está conseguindo ali negociar com o médico. Queridos, então já estamos aqui avançados no nosso tempo, 1h30 de aula, com muito prazer, com muita alegria de estar aqui com vocês. Obrigada, tá, por virem comigo até esse momento aqui. A grande maioria de vocês está aqui até o final. Desejo um bom descanso, uma boa noite e a gente tem um novo encontro amanhã.
Espero vocês aqui nesse canal e nesse horário. É o mesmo link, tá, gente? O mesmo link. E aí a gente se vê aqui amanhã. Um beijo grande. Tchau, tchau.